e por você estar extremamente cansado e sobrecarregado, você acaba não entregando mais as coisas com a excelência na qual você entregava. Se você não definir as prioridades, outras pessoas vão definir por você. É entender que quando paramos de tentar fazer tudo, é que conseguimos nos dedicar e dar o máximo naquilo que realmente importa. É buscar fazer as coisas certas, é investir o nosso tempo da forma mais acertada e sábia possível. Você está se sentindo sobrecarregado? Ou sentindo que você faz muitas coisas durante o dia, mas a maioria delas parece que não é tão importante assim? Se sente bastante ocupado, mas pouco produtivo? Parece que não sai do lugar, faz e está no mesmo lugar, parece que está com a vida estagnada? É sobre isso que essa nova série vai tratar. Esse é o primeiro vídeo referente ao livro Essencialismo. Quantas vezes a gente já disse sim a um pedido sem analisar direito? Ou se arrependeu de ter se comprometido com algo que você nem queria fazer, ou disse sim para alguém só para agradar ou para evitar algum problema. Quantas perguntas, né, nesse vídeo, mas responder a cada uma dessas perguntas nos faz parar e refletir. O livro ele começa citando o exemplo de um executivo chamado Sam Elliott, que se via sobrecarregado, cansado, logo após a empresa na qual ele trabalhava ser adquirida por um grupo bem maior e mais burocrático. Ele começou a ficar perdido, começou a não entregar o bom trabalho que ele sempre entregava. E a ideia dessa nova empresa é que ele se aposentasse e se afastasse. Foi até orientado a abrir uma consultoria, só que ele sentia que ele ainda poderia contribuir. Foi quando então ele decidiu que ele consultaria um coach de carreiras, que lá nos Estados Unidos é muito comum, né? E aí esse coach deu uma dica para ele. Falou, por que você, já que você acha que tem a contribuir e gostaria de abrir uma consultoria, seja um consultor, mas dentro da empresa onde você está. Então, a partir de hoje, o trabalho que você prestaria como consultor, você vai executar ele ali. Se veja como um consultor a partir de hoje e assuma as atividades e execute as atividades que um consultor executaria. Então, assim, ele se afastaria um pouco das rotinas da empresa que não contribuíam muito com o resultado que ele gostaria de obter. Ele começou a analisar melhor em qual reunião ele participaria. Ele começou a analisar melhor as oportunidades ou as atividades que eram apresentadas para ele. E na grande maioria ele declinou. Ele separou alguns horários específicos para parar e responder os e-mails ou atender as ligações. Enfim, ele organizou o dia a dia dele para evitar desperdício de tempo com coisas triviais e focou naquilo que era realmente importante, o que fez ele obter resultados excelentes, assim como ele sempre obteve na carreira dele, voltou a ser reconhecido pela empresa como um grande funcionário, assim como também aumentou as horas de qualidade de descanso dele e também as horas em casa. Enfim, ele melhorou a sua qualidade de vida. E essa é a proposta do livro. É entender que quando paramos de tentar fazer tudo e paramos de dizer sim a tudo e a todos, é que conseguimos nos dedicar e dar o máximo naquilo que realmente importa. É buscar incansavelmente o menos, porém melhor. E adotar isso o tempo inteiro. Não é só fazer menos por fazer menos. É buscar fazer as coisas certas. É investir o nosso tempo da forma mais acertada e sábia possível, dando o máximo naquilo que é essencial. Então, definindo um pouquinho o essencialista, ele pensa, escolhe o que vai fazer. O que ele faz? Ele faz uma pausa para discernir o que é importante e foca no que é essencial. E o que ele obtém? Sente-se no controle. Ele entrega um excelente trabalho, sente alegria na jornada. Então isso é uma definição básica de um essencialista. Já o não essencialista, ele pensa, tem que fazer, tudo é importante. O que ele faz? Ele diz sim sem pensar, executa o mais importante sempre de última hora. E o que ele obtém com isso? Sente-se sem controle, exausto e sobrecarregado, deixando a desejar na qualidade daquilo que ele entrega. Então, resumindo, pessoal, o essencialista, ele leva o controle sobre as próprias escolhas dele a um nível que traz sucesso. E ele aproveita a viagem e não apenas o destino. E é muito importante salientar aqui, se você não definir as prioridades, outras pessoas vão definir por você. E para citar um exemplo, o próprio autor traz da vida dele. Quando a primeira filha dele nasceu, ele estava no hospital com a esposa e com a filha recém-nascida e ele recebe uma ligação do chefe dele dizendo que tinha uma reunião muito importante na qual ele tinha que participar, que ele não poderia se ausentar dela.
E chegando lá, ele cita que dava para ver no olhar das pessoas que participariam daquela reunião que era tão importante, um olhar de desaprovação com relação à atitude dele, de ter deixado a esposa e filhas no hospital precisando muito mais da atenção dele e da presença dele do que naquela reunião. E não preciso nem dizer que ele se arrependeu no mesmo instante. Então, por ele não escolher, ele deixou que o chefe dele definisse a prioridade dele. E vale um alerta também muito importante aqui, chamado paradoxo do sucesso. Ele acontece principalmente na vida profissional e a gente pode dividir ele em 4 fases. Na primeira fase, você tem clareza de propósito. Então, consequentemente, você entrega um bom resultado, você entrega com excelência. E aí você acaba entrando na segunda fase. Por você entregar um resultado de excelência, você acaba chamando a atenção. Então, você acaba criando aquela fama de ser a pessoa que resolve. E aí, entra na terceira fase, que sendo a pessoa que resolve, as pessoas começam a te procurar mais. E te procurando mais, começam a surgir novas oportunidades, novas atividades, que aumentam bastante e acabam exigindo muito mais tempo e esforço da sua parte, levando você a dividir o foco. E acaba levando você a ficar sobrecarregado e cansado, que acaba levando à quarta fase, que por você estar dividindo o seu foco, a sua clareza se perdeu. E por você estar extremamente cansado e sobrecarregado, você acaba não entregando mais as coisas com a excelência na qual você entregava. Então, o efeito de todo o sucesso que você obteve acaba destruindo o que a princípio te levou até ele. Então, esse é o paradoxo do sucesso, principalmente na vida profissional. O sucesso ele pode te impedir de se concentrar nas coisas essenciais que a princípio te levaram até o sucesso. Em muitos casos, a busca indisciplinada por fazer mais é uma razão fundamental do fracasso. E por que isso acontece? Porque esse pensamento de sempre estar buscando mais, sempre estar conquistando mais, está enraizado dentro da gente. Então eu vou trazer aqui alguns motivos que o livro traz. O primeiro deles que eu gostaria de trazer são as opções demais. Por ter opções demais, a gente perdeu a capacidade de filtrar o que é e o que não é importante. Psicólogos, eles definem isso como a fadiga decisória. Quanto maior o número de decisões que a gente tem que tomar durante o dia, mais a qualidade dessas decisões cai. Eu já vi até uma matéria, não vou me recordar agora o nome, mas falando dessa questão para grandes bilionários. Se eu não me engano, Mark Zuckerberg, ele pode perceber que as roupas dele são sempre simples, sempre básicas, camisetas básicas, calça jeans. Às vezes ela é até da mesma cor num dia, no outro. Por quê? Porque ele evita gastar a energia dele para tomar essas pequenas decisões, por exemplo, de escolher qual camiseta ele vai vestir. Então ele acaba guardando a energia para tomar as decisões mais importantes durante o dia. E o segundo motivo é o excesso de pressão social. Então não só o número de opções e oportunidades aumentou com o avanço da tecnologia, como também aumentou muito o número de influências externas sobre as nossas vidas. Hoje a gente está muito mais próximo das opiniões de várias pessoas sobre o que a gente deve ou não fazer, sobre no que a gente deve ou não focar. Então a gente tem um excesso, uma sobrecarga de opiniões sobre a nossa vida. E o terceiro motivo é a ideia que a gente pode ter tudo. A gente sempre tem aquela sensação que dá para aceitar mais alguma coisa, que dá para fazer mais alguma coisa durante o dia, que dá para encaixar mais uma atividade nas nossas 24 horas. E isso vem muito da sociedade. O próprio marketing em cima do consumismo bate nessa tecla que sempre dá para adquirir mais alguma coisa. Ou até como o livro cita, nas próprias universidades, que já tem uma grade curricular bem extensa. Fora isso, ainda exige várias atividades extracurriculares. Ou até mesmo no mercado de trabalho. Basta você dar uma olhadinha no LinkedIn e ver nas vagas em aberto de um modo geral a quantidade de exigências que são pedidas ali, de competências para os candidatos à vaga, que muitas, mas muitas das vezes sobressaem muito naquilo que de fato é exigido para o cargo. Sem falar da correlação entre remuneração e exigências, né? Daí a gente não precisa nem entrar no mérito. Então o resultado de tudo isso é um povo estressado, um povo sobrecarregado, que está sempre tentando encaixar mais uma atividade, encaixar mais uma oportunidade numa vida que já está extremamente sobrecarregada, levando as pessoas à exaustão, consequentemente em queda de rendimento e principalmente prejudicando a saúde não só física, mas também a mental. Então a gente deve reagir a essas pressões que nos jogam em 1000 direções diferentes, como reduzindo, simplificando e focando naquilo que é essencial e eliminando todo o resto. E para ilustrar isso, o próprio livro traz o exemplo de um guarda-roupas. Creio que a maioria passa por isso. Cada vez mais vai adquirindo mais peças, cada vez mais vai adquirindo mais roupas. E o que acontece? O
guarda-roupa sempre está bagunçado, desorganizado, sobrecarregado. E assim é também nas nossas vidas. Cada dia mais a gente aceita mais uma peça de roupa num guarda-roupa já bagunçado e sobrecarregado, um guarda-roupa já cheio. Então, em ambos os casos, do guarda-roupa e da nossa vida, a gente tem que criar um sistema que possa manter ele organizado, se livrar dos excessos e manter isso. E quais seriam os passos para a gente fazer isso? O primeiro deles é explorar. A pergunta no caso das roupas não é: será que eu vou usar um dia isso aqui de novo? A pergunta certa a se fazer é: será que realmente amo essa peça de roupa? Na nossa vida pessoal ou profissional, a pergunta equivale a: qual atividade ou iniciativa vai trazer a maior contribuição para a minha vida? Em segundo lugar, a gente tem que eliminar. No caso das roupas, a gente tem uma dificuldade emocional de se livrar daquilo que passou tanto tempo com a gente e não serviu tão bem. Na verdade, a gente tem a tendência de dar um valor maior das coisas que são nossas, daquilo que realmente tem. E assim também são as atividades e opções que temos na vida. Não basta a gente apenas identificar aquelas que não contribuem, não dão o máximo para a gente. A gente também precisa eliminá-las, deixá-las de lado. E o terceiro é executar. Então é necessário a gente ter uma rotina para explorar e eliminar aquilo que não faz sentido mais a gente ter. E isso é para o guarda-roupas e para a vida. No caso do guarda-roupas, a gente tem que explorar aquilo que não vai mais usar, separar numa pilha de roupas, seja dentro do quarto ou em algum outro lugar, e definir dias e horários para levar essa pilha de roupa em algum lugar. Não basta apenas explorar e separar. Você precisa criar uma rotina. E não adianta fazer isso uma vez no ano. Não, você tem que fazer isso de preferência mensalmente ou semanalmente para que o guarda-roupa não volte a ficar desorganizado. E o conceito disso é você criar um sistema que exija o mínimo esforço possível para colocar em prática suas intenções e ser mais eficaz naquilo. E a gente sabe que a vida não é estática igual um guarda-roupa. Às vezes você está com tudo planejado e às 10 da manhã já está atrasado. Ou você fez uma lista de a fazer no trabalho, na vida, e percebeu que no final da tarde a lista que tinha 5 coisas para fazer já tem 10. Quantas vezes isso não acontece? Mas o essencialismo, ele vem exatamente para combater esse tipo de coisa. Então, como eu citei aqui no guarda-roupas, a gente não pode deixar para fazer isso uma vez no ano. A gente tem que criar uma rotina. A gente tem que ter disciplina para aplicar esses processos diariamente, em várias decisões que a gente vai ter que tomar entre dizer um sim ou recusar educadamente. Então, essa foi a introdução daquilo que nós vamos ver nessa série do livro Essencialismo. Vimos sobre o que se trata e vimos como é dividido cada passo que vamos ver aqui. E para o próximo vídeo, nós vamos ver a essência do essencialismo. Nós vamos ver as 3 coisas fundamentais, os 3 pilares fundamentais que o essencialismo traz. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que, de alguma forma, esse vídeo venha agregar algum valor à sua vida. Se você lembrou de alguém enquanto via esse conteúdo, peço que você compartilhe com essa pessoa. Se você gostou do conteúdo, peço que você deixe seu like para o YouTube entender que é um conteúdo relevante que pode ajudar outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para que a gente possa, juntos, um passinho de cada vez, continuar construindo a nossa vida plena. Eu te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!